Olá, bem-vindos alunos do ensino médio para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje no nosso material de conteúdos integrados nós vamos trabalhar mediana e moda. Já ouviu falar dessas medidas da estatística? Será que você já ouviu falar? Não sei, mas espero que sim. Mas hoje nós vamos aprender essas coisas diferentes, mas são fáceis demais. Então, por favor, separem aí lápis, borracha, caneta e folhas para anotação, ok? Conto hoje com a presença da professora Inês. Bem-vinda, professora Inês, para me ajudar. Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas do ensino médio de matemática. Pessoal, lembre que esta aula é gravada, então, se você precisar parar para ler novamente um slide ou ouvir novamente uma explicação da professora Roberta, pare quando você achar necessário e depois dá o play e continue o nosso vídeo. A mesma coisa no momento das atividades. Então, após a leitura das atividades, pare o vídeo, resolva as atividades e quando você terminar, dá o play e volte para conferir as respostas, ok? Vamos lá, professora Roberta? Vamos começar. Então, por favor, o próximo slide na tela para eles. O que é a mediana? Então, mediana é uma medida estatística de tendência central, que nem a média aritmética e a média ponderada, que vocês já viram com a professora Inês, tá bom? Quando a gente fala em mediana, a gente representa pela letra ME, o M maiúsculo e o E pequenininho, essas duas letras aí, tudo bem? O valor da mediana, para a gente poder encontrar ele, o que a gente vai fazer? Então, de novo, você vai ter uma série de valores e você quer achar a mediana desses valores. Primeira coisa que você vai fazer, organizar os valores em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Colocou lá em ordem crescente, você vai observar a quantidade de valores. Por quê, professora? Porque isso tem uma regrinha para quantidade par e uma regrinha para quantidade ímpar. Bom, se eu tiver uma quantidade ímpar, o que vai ser a mediana? A mediana vai ser o elemento central, o elemento que estiver lá no meio. Então, eu olho a minha sequência, o elemento lá do meio é a minha mediana, o meu ME. Agora, se for uma quantidade par, quando a gente olhar para o centro, a gente vai achar dois elementos centrais. Aí você fala, e o que eu faço, professora, para decidir quem é a mediana? A gente vai fazer uma média aritmética simples. Ou seja, a gente vai pegar esses dois valores centrais, vamos somar e dividir por 2. Então, não se esqueça, falou em mediana, coloque em ordem crescente. Se for uma quantidade ímpar, o elemento do meio é a mediana. Agora, se for uma quantidade par, os dois elementos do meio você soma e divide por 2, aí você vai encontrar a mediana. Já já a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Vamos ver o que é moda também, porque moda é fácil. Põe o próximo slide, por favor, para eles na tela. A moda também é uma medida estatística de tendência central. Legal, como que a gente representa a moda? Com a palavra MO. Então, a M maiúsculo e o O minúsculo. Muito bom. Para achar a moda, a gente pode ou não colocar em ordem crescente. Então, se as suas contas já tiverem em ordem crescente, os seus valores, tudo bem. Mas não é obrigatório ficar lá em ordem crescente, tá bom? Porque o que a gente vai observar? A gente vai observar o valor que aparece com maior frequência. Como assim, professora? A gente vai olhar aquele valor que está aparecendo muito. Fala, como? Peraí, moda. Ah, professora, quando você fala moda para mim, eu já penso numa calça da moda, numa roupa da moda. Quando a gente fala em moda, é alguma coisa que está tendo destaque. Olha, está todo mundo usando aquele tipo de roupa, então essa roupa está na moda. Então, quando a gente falar em moda, a gente vai olhar o elemento que está aparecendo com maior frequência. Este elemento é a nossa moda. Agora, tem mais um detalhe. Vou pedir para pôr o slide de novo. Às vezes, a gente pode encontrar um único valor como moda. Um único valor que está repetindo muitas vezes. Então, a gente fala que é unimodal, uma única moda. Nós, às vezes, podemos encontrar dois valores com essa maior frequência, dois valores repetidos na quantidade de frequência. Então, a nossa moda são esses dois valores, e aí a gente chama de bimodal. Pode acontecer com mais de 3 valores, aí a gente chama de multimodal. Só tem um detalhe que eu não coloquei aí. Se todo mundo aparecer uma única vez, a gente fala que é amodal, ou seja, não tem moda, tá bom? Então, você pode encontrar uma moda só, 2, 3 ou mais, ou não encontrar quando aparece uma única vez todo mundo. Você fala, tudo bem, professora, é legal tudo que você falou, mas não estou entendendo ainda. Vamos ver um exemplo, então, para vocês entenderem? Então, o próximo slide com o exemplo 1 na tela para eles. Muito bem, então, vamos ler. O tema da aula de matemática de Juliana foi estatística.
Ao terminar a aula, ela percebeu que precisava aplicar o que aprendeu. Então, resolveu calcular a mediana e a moda das idades de suas amigas. Sabendo que as idades das amigas de Juliana são 17, 19, 16, 18 e 17 anos, quais valores Juliana encontrou para a mediana e para a moda? Então, nós vamos começar com a mediana. Lembra da mediana? Qual é a primeira coisa que a gente faz para achar a mediana? Será que você lembra? Colocar em ordem crescente. Então, venham aqui comigo. Ó. Desses valores, 17, 19, 16, 18 e 17, o menor é o 16. Então, vou começar aqui. Ó. 16. Depois do 16, aparece o 17. A professora, mas aparece duas vezes. Então, anota ele duas vezes. Então, já marquei o 17, já marquei o 17. Olha, o próximo, professora, é o 18. E, por último, o 19. Então, a primeira coisa que a gente faz para achar a mediana é colocar em ordem. Tudo bem? Agora, eu vou olhar a quantidade de elementos. Ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 idades. Como é uma quantidade ímpar, lembra, a quantidade ímpar, o elemento central é a mediana. Quem que está lá no meio? Ó, se a gente vem contando aqui o meio é o 17. Então, a minha mediana, o meu ME, são 17 anos. Tudo bem? Legal, professora. Legal a mediana. Agora, em moda. Lembra que moda é aquele que aparece mais vezes? Se você olhar de cara, você já está vendo que 17 anos apareceu duas vezes. Os outros só apareceram uma vez. Então, o 17 está aparecendo demais. Então, o 17 é a nossa moda. Ah, professora, então pode dar igual a mediana e a moda? Pode. Pode dar diferente? Pode, mas deu igual. Então, vou pedir para pôr o próximo slide com a resolução para eles. Observem que eu coloquei em ordem crescente. Vi que tinham 5 elementos, então é ímpar, então é o elemento central, é o 17, é a mediana, e aí, legal. Vamos para a moda, próximo slide. Poderia ou não colocar em ordem, mas eu observei que o 17 apareceu duas vezes. Ah, esqueci de falar isso. Quantas modas a gente encontrou? Uma só. Então, no caso, é unimodal, só tem uma única moda. Tudo bem a quantidade ímpar? Vamos ver um exemplo com uma quantidade par, só para ver se muda muita coisa? Então, próximo exemplo 2 na tela para eles. Leonardo está tentando convencer seus pais a comprar um cachorro. Decidiu convencê-los da compra, calculando a mediana e a moda da quantidade de cachorros de seus vizinhos. Então, dependendo do valor da mediana e da moda, ele pode ir lá com a lábia dele, convencer os pais de comprar ou não o cachorro. Bom, o que tem os vizinhos lá do Leonardo? Quantos cachorros tem? 3, 1, 2, 0, que é nenhum, né? 1 cachorro e 2 cachorros. Legal. Vamos calcular, então, a mediana e a moda desses valores. Como que faz mesmo para achar a mediana? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Ordem crescente? Isso mesmo. Então, olhando aqui, o menor número é o 0. Então, eu vou começar com o 0. Depois do 0, só tem um número 0, né? Tem o número 1 aparecendo duas vezes. E depois, olha, professora, o número 2 está aparecendo duas vezes. E, por último, o número 3, 3 cachorros. Muito bom. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, professora, é uma quantidade ímpar. Como que a gente faz mesmo? A gente olha os elementos centrais. Olha, o elemento central aqui é 1 e 2. E a gente vai calcular uma média aritmética. Ou seja, a gente vai somar uma quantidade com a outra e dividir ao meio. Dividir em 2, porque são 2 elementos. 1 mais 2 dá 3. R$3 dividido para duas pessoas, facinho de cabeça, né, gente? R$1,50, 1,5. Um cachorro e meio. Claro, ninguém tem um cachorro e meio, mas a mediana é um cachorro e meio. Ou seja, tem mais que um cachorro, né? Legal. E a moda, professora? A moda é a quantidade que aparece mais vezes. Olha, o número que está aparecendo mais vezes é o número 1, que está aparecendo duas vezes, e o número 2 também está aparecendo duas vezes. Então, neste exercício, a gente tem duas modas. O número 1 e o número 2. Então, a gente fala que isso é bimodal. Então, eu vou pedir para pôr, por favor, o slide da resolução para eles na tela. Primeiro da mediana. Coloquei em ordem, vi que era uma quantidade par, peguei a quantidade par, olhei quem eram os dois elementos centrais, que eram o número 1 e 2, por isso que tem que estar em ordem crescente, para você achar certinho quem são. Somei e dividi por 2. Professora, eu vou sempre somar e dividir por 2? Sim, porque isso é a média aritmética simples. Somei e dividi por 2 deu 1,5. Então, a mediana deu 1,5. E a moda, próximo slide, isso mesmo, deu o 1 e o 2, porque apareceram duas vezes cada um, então a gente chama de bimodal. Claro, como que deu 1 e 2 aí e 1,5 lá na mediana, o Leonardo vai conseguir convencer os pais dele, se ele usar esse artifício, para comprar o cachorro. Espero eu, né? Muito bem. E agora, professora Inês, o que nós vamos fazer?
Muito bem, agora é o momento das atividades. Então, a professora Roberta vai ler para vocês as atividades propostas e depois você pare o vídeo para resolvê-las. Vamos ler então, professora? Vamos sim. Então, por favor, atividade 1 na tela. Isso. Rafael trabalha em um estacionamento aos finais de semana e recebe gorjetas dos clientes. Em uma noite, recebeu R$ 2, R$ 5, R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 2 e R$ 4. Muito bom. Quais são a mediana e a moda das gorjetas que Rafael recebeu nessa noite? Então, lembre, coloque em ordem crescente, veja se é um termo central ou dois, se tem que fazer a média deles ou não, e qual aparece mais a nossa moda, certo? Atividade 2 na tela para eles. Em uma festa, Paula, que tem uma filha, encontrou suas amigas de escola, de quando estudava no ensino médio. Observou que Luísa tem 2 filhos, Carol tem 4 filhos, Milena não tem filhos, Gláucia tem 2 filhas e Patrícia não tem filhos. Observação, quando a gente fala não tem filhos, você vai usar o 0, né? Muito bem. Calcule a mediana e a moda da mesma forma. Atividade 3, por favor, na tela. Lucas deseja calcular as medidas de tendência central, mediana e moda, das idades dos seus pais e dos seus avós. Então, sabendo que as idades dos pais de Lucas são. Então, os pais de Lucas têm 43 e 44 anos. Já os avós têm 64, 73, 74 e 73 anos. Então, quais são os valores da mediana e da moda da idade dos pais e dos avós do Lucas? E a atividade 4 e última. Isso. Renata estava conversando com seus amigos sobre a quantidade de temporadas completas a que cada uma assistiu de determinada série de TV. Ela assistiu a 2 temporadas. Marcelo assistiu 4. Rodrigo assistiu a 3. Bartolomeu assistiu a 1. E Silvia não conseguiu completar nenhuma temporada. Então, Silvia é 0, hein? Muito bem. Calcule a mediana e a moda da quantidade de temporadas completas que Renata e seus amigos assistiram. E agora, professora Inês, o que eles fazem? Muito bem, agora é o momento de você pausar o vídeo para resolver essas 4 atividades. Assim que você terminar, dá um play para conferir a resposta, ok? Então, por favor, o slide da resolução das atividades para os alunos. Muito bem, voltamos. E aí, você conseguiu resolver as 4 atividades? Conseguiu só uma? Só 2? Bom, vamos ver as respostas? Então, professora Roberta, vamos à resolução? Vamos. Então, por favor, o próximo slide, atividade 1 para a gente ler e resolver. Muito bem. Rafael trabalha em um estacionamento aos finais de semana e ele recebe lá as gorjetas, certo? Tem o valor de cada gorjeta. Como que a gente começa mesmo o cálculo? Mediana? Colocando em ordem, do menor para o maior. Qual é a menor gorjeta que está aparecendo aí? Não é R$ 1? Como está todo mundo o valor inteiro, aí não tem nenhum centavo, eu vou pôr o número inteiro, tá bom? Então, primeiro foi R$ 1 que está aqui. Depois eu vi que tem R$ 2. Tem R$ 2 aqui, ó. Depois tem R$ 2 de novo. Deixa eu ver se tem R$ 2 de novo. Nossa, tem R$ 2 de novo, pela terceira vez. E depois disso tem R$ 4, R$ 5 uma vez e R$ 5 outra vez. Tudo bem? Coloquei em ordem do menor para o maior. Agora eu vou contar quantos elementos tem para poder decidir se é um elemento central ou se vai ser uma média. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, ímpar tem um elemento lá no meio. Vamos ver quem é o elemento do meio? É o número 2. Então, a minha mediana, o ME, é 2. Muito bom. E a moda? Como que a gente vai saber quem é a moda? É aquele que está aparecendo com maior frequência. Ah, professora, o número 5 está aparecendo 2 vezes, mas o número 2 está aparecendo 3 vezes. Ele está ganhando. Então, a moda é o número 2, é o número que aparece com maior frequência. Como ele é único, é unimodal. Então, vou pedir para pôr, por favor, a resolução para eles. Observe, então, que eu pus em ordem crescente, vi que era quantidade ímpar, peguei o elemento do meio e percebi que o número 2 repetia 3 vezes. Então, a mediana e a moda são iguais a 2 e é unimodal. Vamos, então, agora para a atividade 2. Por favor, na tela, para a leitura. A atividade 2 é aquela da menina que foi numa festa, reencontrou as amigas, e aí tem a quantidade de filhos de cada uma. Eu vou colocar o número em cima aí para ficar mais visual, tá? Vou colocar aqui no meio do texto. Então, a primeira pessoa, que é a própria Paula,
tem uma filha. Depois a Luísa. Luísa tem 2 filhos. Carol, 4 filhos. Milena não tem filhos, 0. Gláucia, 2 filhas. E Patrícia também não tem filhos, 0. Então, esses são os valores que nós vamos colocar em ordem crescente para calcular a mediana e a moda. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro valor? O 0. Então, o 0 apareceu 2 vezes, aqui e aqui. Ó. Depois disso, apareceu o número 1. O número 2 também apareceu 2 vezes. E aí apareceu o número 4. Muito bem, coloquei em ordem, usei todo mundo. Agora eu vou contar para ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, professora, é uma quantidade par. O que a gente faz quando é quantidade par? Pega os do meio, soma e divide por 2. Então, olhando quem é do meio, professora, 1 e 2 também. Então, a mediana vai ser 1 mais 2 dividido por 2. 1 mais 2 dá 3. 3 dividido por 2, R$3 dividido para 2 pessoas, vai dar R$1,50 para cada um. 1,5. Legal. E a moda, professora? Olha, eu vejo que o 0 repetiu 2 vezes e que o 2 repetiu 2 vezes. Então, eu tenho 2 valores para a moda. O 0 e... Opa, é moda. E o 2. Então, é uma bimodal. Vou pedir para pôr a resolução na tela para eles, por favor. Observem que eu coloquei em ordem crescente, vi que era uma quantidade par, então peguei os 2 elementos centrais, somei e dividi por 2, então a minha mediana é 1,5. E a moda, eu vi que tem 2 valores repetindo 2 vezes, o 0 e o número 2. Então, é bimodal, tem 2 modas. Ok? Vamos para a próxima atividade, atividade 3 na tela para eles. A atividade 3 é da idade dos pais e avós do Lucas. Então, vamos colocar em ordem, esse dá para ver bem o número. O primeiro número, a idade do pai ou da mãe, 43. Depois, 44. Os pais são mais jovens, né? E agora os avós. Qual é o menor valor aqui? 64. Esse está quase em ordem, professora. 73. 73 de novo. Esse estava muito fácil. E 74. Muito bem. Então, eu anotei aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 idades, porque são os pais e os 4 avós, né? 6 idades. Então, é uma quantidade par. O que eu faço mesmo? Pego os elementos do centro. Quem são os 2 elementos do centro? O 64 e o 73. Então, a minha mediana vai ser 64 mais 73 dividido por 2. Professora Inês, me ajuda nessa soma para eu ir um pouquinho mais rápido? Com certeza. No numerador 137. Então, eu vou ter 137 dividido por 2. E quanto que dá? 68,5. 68,5. Então, professora, às vezes a mediana dá um valor exato e às vezes a mediana dá um valor quebrado? Sim, é exato quando for uma quantidade ímpar, porque é exatamente o valor. Agora, quando é uma quantidade par, a gente vai fazer média. Então, pode ou não dar o valor inteiro, certo? Então, deu 68,5. E a moda é muito fácil, porque só tem a idade 73 sendo repetida 2 vezes. Então, a moda é o 73, então é unimodal. Vou pedir para pôr a resolução para eles na tela, por favor. Então, a gente tem ali, em ordem, do menor para o maior, 6 elementos, peguei os 2 centrais, somei, dividi por 2, encontrei a nossa mediana. E para achar a moda, que é o MO, percebi que o 73, que era a idade dos avós, apareceu 2 vezes. Então, a moda é o 73, então é unimodal, ok? Vamos para a última atividade, então, atividade 4 na tela para eles, por favor. Muito bem. Esse aqui é aquela atividade do quê? Das temporadas que cada um assistiu, né? Então, a gente tem 2, 4, 3, 1, e aqui quem não assistiu nenhuma, a gente vai pôr o número 0, tá bom? Vamos colocar em ordem? Vou pôr aqui, ó. Quem que é o menor de todos? O 0. Depois apareceu o número 1, depois o 2, depois o 3 e depois o 4. Nossa, ninguém repete, que coisa, né? Muito bem. Quantos elementos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. É uma quantidade ímpar. Então, a mediana é o elemento do meio. Quem é o elemento do meio? O 2. Então, a minha mediana é 2. E a moda, professora? O que a gente vai fazer? Como a gente tem um elemento repetindo cada vez só um, então aqui não tem moda. A gente fala que é amodal. Ok? Vou pedir para pôr a resolução na tela para eles, por favor. Isso, muito bem. Coloquei em ordem, o elemento do meio é a mediana. Como todo mundo aparece uma única vez, não tem moda, é amodal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Professora Inês?
Ok, agora é o momento do fechamento, isso mesmo. Se você ainda está com dúvida, procure o seu professor ou assista esta aula novamente. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal!